tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a paratécnica didática, dentro da parapedagogologia, que é o ato, processo ou efeito de aconsim lúcida, voluntária na área da parapedagogologia, ensinar, instruir, transmitir a lição ou exercício de aprendizagem sob condições paratécnicas. Agora, aí vem a autocrítica, a heterocrítica, o esforço pessoal e grupal contra as lavagens subcerebrais. O ensino, a instrução, a didática, a pedagogia, a docência conscienciológica, a reaprendência, a antidogmatologia, a autopesquisologia, a questionologia, a holofilosofia, a paradireitologia, a mentalsomatologia, a argumentologia, de modo que a imparcialidade didática a partir da paraperceptibilidade, a teoria da informação intelectual. Agora, nós temos aí, depois, a pesquisologia, 15 observações didáticas para reflexões profundas e pesquisas avançadas da parapedagogia conscienciológica. No fim, nós falamos, a paratécnica didática abre oportunidades evolutivas, proexológicas e multifacéticas para inumeráveis grupos de pesquisas interassistenciais nas instituições conscienciocêntricas. Você já se interessou pela paratécnica didática na condição de docente ou de aluno? Agora, nós temos aqui, esse é o verbete 1279, 4 páginas, 53 logias e 6 máximas. Tá certo? Agora, você, se quiser aumentar, pode aumentar a política. Politicologia está mais fácil, hein? São 6. Entende? Agora, entrou aí o detalhismo, não é isso? Entrou nessa história e entrou também a pesquisologia, que também tem. Foi isso? É pesquisologia. Não foi a fatologia que eu coloquei, não. Agora, a fatologia também pode fazer, porque ela tem uma série de... então, são 7. Com ela, aí, se vai pôr, são 7. Eu não quis colocar aqui. Agora, eu queria dizer para vocês, esse livro que eu estava lendo aqui, do Vasconcelos, então arranjaram para mim a entrevista dele na televisão. É o homem que escreveu Como a Mente Produz Ideias, a mente humana. Agora, ele fala umas coisas aqui que é interessante eu falar para vocês. A igreja sempre, quando pode, se utiliza da imprensa para pregoar suas crenças. Aliás, a igreja, como mãe da propaganda, foi ela que a criou, está falando aqui, segue o seu projeto. Lembre-se daquilo que eu falei, que o J. Cristo foi o maior autopromotor da história humana? A igreja está no mesmo caminho. Eles querem dizer. Agora veja, aqui é uma pessoa isenta, porque é outra pessoa que está falando isso. Esse Vasconcelos parece que não é sacerdote, ele não é médico, não é padre. Então veja, ele está falando uma coisa que é a minha observação de dezenas de anos, briguei até na televisão com isso, alto debate lá, etc. Tal. Agora, ele é muito bom, ele observa as coisas, ele é um cara correto em muita coisa, muito sério. Agora, ele fala que os jornais deveriam dispor de uma página inteira a informar aos cidadãos a cada dia sobre o andamento de obras em benefício da sociedade. Eu já falei isso aqui na nossa tertúlia. A imprensa, assim, prestaria um maior serviço do que dedicar páginas e mais páginas sobre crimes e futilidade. Eu sou um dos primeiros que falo isso há anos. Agora aqui, por exemplo, a página dedicaria campos ao transporte, à saúde, à segurança, quer dizer, ao ambiente, prestaria prestação de serviço. Todo dia o jornalismo de serviço informaria aos cidadãos o andamento de obras do metrô, de saneamento, etc. Mesmo que fosse para relatar que a escavação atingiu a rua tal. Não importa, sempre relatar qualquer andamento de obras em benefício da comunidade.
E assim seguiria sobre plantação de árvore, equipamento, imposto de saúde, etc. Essas coisas eu falo isso há anos. Desde Uberaba eu já falava isso sobre o processo de jornalismo. Eu tenho até coisa escrita sobre isso, desse jeito aqui. Agora, veja, ele dá também as mesmas causas que eu dou. Os veículos de comunicação dependem de patrocínios comerciais. E esses podem provir de empresas e entidades estatais. Geralmente as empresas comerciais estatais são verdadeiros impérios, como o Petrobras, Banco do Brasil. Os patrocínios das mesmas são bastante pesados. O órgão de imprensa que se indispuser com o governo por causa da divulgação de notícias desfavoráveis pode perder tais patrocínios, significando prejuízos imensos e irreparáveis. Por isso equivale a dizer que a imprensa não é livre e fica à mercê do jogo que o governo fizer. É isso que eu falo hoje, nessa nossa falsa democracia e dentro do capitalismo selvagem. Os caras não têm liberdade. Agora, ó, eu já falava isso na década de 50. Nada melhorou, pelo contrário, o Brasil piorou. Eu falava assim, Bolas, me deu vontade quando eu estive lá com o povo do Roberto Marinho para falar essas coisas com ele, mas não adiantava, eles estão cansados de saber disso. Mas o problema é o dinheiro, é superior ao processo. Porque se eles colocassem uma coluna falando a verdade, entendeu? Seria a mesma coisa de mostrar a personalidade do político, aquilo que o doutor Alberto queria fazer. Você está entendendo? E fazia, né, como psicógrafo. Era a mesma coisa. Agora, veja, não tem jornal independente no Brasil atualmente. Tinha um que uma vez eles começaram a fazer, que era o Jornal do Debate. Ele sumiu, nunca mais fizeram. Agora, o que acontece? Quando acontece isso, começa a sabotagem, mata as pessoas, tem acidente, tem uma opção de coisa. Então, vocês vejam, isso é a nossa falsa democracia atual. Tudo é muita tapiação. Não corresponde à realidade das coisas. Mas isso aí mostra como é o fato hoje. Vocês estão entendendo? O jornalismo seria outra coisa, muito melhor, poderia ajudar muita gente. Você saber tudo com mais detalhes. Agora, tudo que pega, por quê? Qualquer coisa que for fazer grande em favor do povo, vai mexer com o governo. Se vai mexer com o governo, vai mexer no processo, eles vêm contra. Agora, o que se passa? A turma do PT, do Lula, esse povo todo, estão tentando amordaçar ainda mais a imprensa, desde que eles entraram no governo. Vocês estão entendendo? E outra coisa, eles compram os jornalistas, os vendáveis, os corruptos, eles compram tudo. O cara agora tem um que é ministro, totalmente corrupto. Só falava bem do Lula, aquele negócio todo. Quer dizer, uma coisa séria. Essa é a realidade que eu estou falando para vocês do capitalismo selvagem. Bem sério na imprensa, eu acho também que é o lobby das propagandas. Agora, esse Vasconcelos, ele é bom, ele está falando a verdade da história, pelo menos está falando. Ele fala da democracia pura, né? Ele propôs, que é a democracia direta, justamente sem os intermediários, né? Que deve incluir a mídia também. Porque o problema sério, né? O homem é bom. Ele faz palestra no Brasil inteiro. Estava falando aí. Agora, por aí a gente vê. Se um dia esse cara aparecer aqui em Foz para dar alguma palestra, viu, Loche, você deve consultá-lo, deve ir lá, conversar com ele. Então. Vale a pena. Esse tem personalidade. É raro a gente ver os brasileiros com personalidade. Já estudou na Alemanha, uma opção de coisa, o cara não é bobo. Eu falei que ele é culto pela situação que ele mostra. Tem coisa que, por exemplo, o português dele, ele não liga para cacófita. Tem de tudo. Desde via de regra até outras coisas. Sabe como é que é? Isso tem. Mas agora ele não é bobo. Agora, ele faz força. Mas você sabe, ninguém nunca lê tudo, né? Ele está falando os negócios sobre imitação e o processo dos... Mas ele não falou dos Médici. Que é o mais sério, 300 anos. Escapou. Falou um monte de gente, inclusive da Itália, mas essa dos Médici ele não viu. E os Médici é que dirigiram com o negócio de Firenze, as coisas todas, o dinheiro, tudo começou com eles, que é o capitalismo selvagem. Agora, no livro dele, ele não fala nisso. Eu procurei, não achei, não. São coisas, né? A pessoa nunca leu tudo. A gente não pode ter essa, vamos dizer, pensar, né? Está sabendo tudo, não tem jeito.
É muito difícil o processo de abrangência. É por isso que eu chamo sobre a cosmovisão, como é difícil. Com a monovisão, a pessoa pode exaurir, fazer exaustão. Mas agora, uma cosmovisão, muito difícil. Não é fácil. Você quer falar alguma coisa? Ô chefe, você estudou aí a paratécnica didática? Como é que nós estamos com você aí? Ó, a Fafá hoje está lá, ela está vendo e ouvindo tudo na hora. Está ou não está? Responde aí. Fala alô. Alô? Eu não estou ouvindo nada. Ah, tem que pegar o microfone. Fala pelo menos alô. Alô, professor Valdo. Olha lá, ó. Ela fica falando aí perto do Loche aí, ó. Ela está aí sentada. Entendeu? Você está na área B para mim. Tá bom? Vamos em frente. Mas lá tem que pegar o microfone também, igual vocês. É um problema só de deslocamento espacial. Professor Valdo, posso fazer uma pergunta? Olha, à vontade. Isso é uma honra te escutar à distância. Eu gostaria que o senhor aprofundasse a questão da paratécnica, como ela é trabalhada durante o curso intermissivo. A paratécnica, ela é trabalhada, eu já falei aqui ontem, anteontem, eu falei sobre isso. O problema, por exemplo, a plasmagem, por exemplo, da situação, os aparelhos que se usam, o problema da parapsicoteca e outras coisas mais. É por aí que eles fazem. Outra coisa, as viagens fora da Terra, entende? Isso tudo é dali. Agora sumiu de uma hora para outra. Ela foi para outra dimensão. Eu fui falar, né? Ele falou em fui falar para outra dimensão, ela foi. Não, mas apareceu. Houve a ressurreição. Ressurreição. Ela foi exumada. Então, isso, nós estudamos a paratécnica no curso intermissivo através de viagens, ou existem aulas sobre... Vocês estudaram dentro do nível do seu mérito. Aqueles que tinham mérito, que estavam no nível, por exemplo, de sair da Terra, foram até outro planeta, para ver. Estava de acordo. Agora, outros estudaram de acordo com as suas mazelas muito profundas e multimilenares, foram à parapsicoteca para ver como é que estava, etc. Outros que vão plasmar alguma coisa na sua programação existencial, estudaram, então, aquelas maquetes vivas em torno da situação e tal. Tá. Andar estudando, por exemplo, como é que era o problema da plasmagem extrafísica, que é o problema do morfopensene. Então, muitos de vocês estudaram determinadas qualidades dos pensenes. Entende? Outra coisa, lá já tinha essas ideias tipo pensene, tá? Em muitos desses cursos. De modo que você deve ter estudado o processo das maquetes. Você é arquiteta. Eu acho, até que você merece. Entendeu? Mas a gente chegou a estudar alguma técnica pedagógica de esclarecimento? Que a gente não, fosse essa aí você via pela administração das aulas. Só a administração das aulas já era uma técnica. A gente assistia e aprendia com Você já estava aprendendo, frequentando a escola. Muita gente, até depois que já tinha feito o curso, ainda participava como aluno ouvinte para ver como é que era, o que é que tinha de novidade, como é que era. Então, sabe, um extra. Tinha muito disso. É o chamado reforço hoje, eles falam isso aqui, o reforço. Lá tinha reforço também. Tem gente que não ressomou devido aos reforços. Eu queria entender melhor como é que seria essa qualificação. Quer dizer, quem estudava o quê? Em função de que a pessoa... Não, aí o evoluciólogo é que sabe pela ficha da pessoa. Então, a pessoa que mexeu com muita construção, fez besteira, fez bobagem nas construções, etc. Tal. Não, deve ter sido aquelas pessoas que fizeram os aquedutos, que nunca baixava, sempre tinha que ir reto, né? É bobagem, é uma função de coisa assim. Então, esse deve ter tido muita aula para acabar com isso.
Quando o senhor fala que, que trabalhava na administração dos cursos intermissivos, o senhor fazia isso? O senhor analisava cada um em Meu caso? Eu era bedel. Você sabe o que é bedel? O trabalho. O senhor falou que o seu trabalho lá era de administração, tipo bedel. Administração bedel. Mas eu queria saber se no seu trabalho de bedel, o senhor fazia, um dos trabalhos era esse, era analisar as consciências e encaminhar. E quase sempre eu fazia contatos com gente que eu conhecia em vidas anteriores. E aparecia para a pessoa de acordo com aquela personalidade. Eu apareci, talvez, com uma dúzia de personalidades dos cursos intermissivos. Porque isso é paratécnica também. Alguns de vocês me conheceram pelo fulano, outros conheceram pela fulana. Tudo era eu mesmo. Isso também era paratécnica didática, não era? Morro de rir de vocês. 200 barrigadas de riso multimilenar. Isso também pode ser considerado uma paratécnica didática também. Né? Tudo é. Extrafisicamente, toda técnica é paratécnica. Paratécnica didática. E didática, aí no caso. Agora veja, o caso da minha mãe. Eu mesmo fui um dos que dei indicação logo que ela dessomou para ela fazer o que ela foi fazer. Por causa do processo do passado dela, das coisas que eu já conhecia. E eu participei para ajudá-la. E ainda falei para ela o seguinte: minha mãe, quando a senhora renascer, a senhora vai fazer igual eu, só sai do corpo para ajudar quem estiver fazendo esse curso. Aquele curso dela, na ocasião. Saia do corpo, faz isso que eu estou fazendo. Ela fala assim, tomara. O tomara aí é aquele negócio do Oxalá. Você está entendendo? Agora, o tomara era típico dela, aquilo era o jeito dela falar aqui no Brasil. Tomara. Waldo, queria compreender melhor. O curso intermissivo, ele tem N aulas. E a pessoa vai sendo indicada para assistir aquelas aulas de acordo com a pessoa. Eles dão para a Consciex, eles dão o programa. Mas aí ela escolhe o que quiser ou... Não, a maioria está ali pedindo esmola, está sempre precário. Até o negócio assentar para ela ter alguma voz ativa, demora. Não, eu não entendi. Ela está lá atônita. É a pessoa que saiu do bafom, da sarjeta e foi para um palacete, uma mansão cheia de ouro e diamante, cheia de comida, coisa brilhante. Então, ela primeiro está atônita. Eu sei, mas ela é mais indicada do que ela escolhe. Eu não entendi o que você falou. Escuta, a hora que uma pessoa vai lá, eles examinam, tem um evoluciólogo, um orientador evolutivo, ele já sabe tudo sobre a pessoa, todos os gurgumilos, as entranhas dela, todos os resquícios mais remotos daquele micro-universo consciencial. Então, eles dão a indicação para a pessoa. É bobagem querer ir contra aquilo que é mais inteligente que qualquer coisa que a pessoa pensar. Eles dão indicação. Quando ela vai contra, geralmente é porque ela não está dando conta, ela não quer qualquer coisa, orgulho demais, egoísmo demais, burrice demais. Enfim, se a pessoa é asnal, ou asnática, ou asnenta, ela não fica. É um processo de asno. Veja ela ainda é muito asna. Ela vai assistir aula de acordo com a sua especialidade, sei lá. Aí eles já acessam aquilo, já sabem tudo, deve ser, né? Eu acho. Eles já sabem tudo antes. Escuta, isso não tem erro. Outra coisa, eles sempre jogam com a carta de menos, com todo mundo que aparece lá. Que tem que apalpar a pessoa para saber quanto que ela tem de gabarito para saber da sua realidade. O que você falou antes, Tem gente que já chegou aqui, que a gente vê, que não ficou sabendo nem a metade da realidade dela, que não estava com o orgulho, o egoísmo era grande demais. Mas então existe lógico, eu estou falando aqui, é óbvio, mas eu acho que é óbvio, não sei. A pessoa lá, ela vai ter um fôlego. Uma vai ter bem diferente da outra fôlego para o curso intermissivo. Uma pessoa diferente da outra? Uma em Sim, relação à outra. por isso que tem curso de tudo quanto é jeito.
E tem os grupos também de pesquisa, de trabalho, igual aquele grupo de trabalho de cada classe, etc. Não tem? São diferentes. Você, por exemplo, eles mandaram para um lugar que havia debate e deram indicação para você nunca ser advogado. E daí eu vi que... Senão eles iam te matar. Aí eu percebi que não existe verdade lá. Pois é. Aí você foi estudar dinheiro, economia, filosofia, para ver se segurava o sangue. Agora, o seu problema é o para-sangue italiano. É o ato de bater no peito. Mas lá a pessoa tem mais... o cons lá está bem acima, né? E você falou que lá a gente... eu sou eu mesmo que... Você é você mesmo, então não tem jeito de esconder. O meu comportamento. Outra coisa, onde são realizados e desenvolvidos os cursos intermissivos, é o processo da veritativo. Ele é totalmente real, genuíno, legítimo, insofismável, não há mentiraria, não tem jeito, por causa do ambiente. Então a pessoa ou fica calado e escuta ou cai fora. Você está entendendo? Como assim? Ou cai fora, porque tem direito, que é uma liberdade absoluta. Então, a pessoa indica. Eu lembro que quando eu estava dando um curso e que estava usando até o meu manta lá para melhorar o ambiente, estava em Porto Alegre, eu comecei a falar umas verdades muito sérias. Então eu falei, olha, quem quiser receber o dinheiro do curso, está lá aquela moça com dinheiro na gaveta. É só pedir, vocês saem e vão embora. Aí eu tinha passado, entrei, comecei a pensar, mexer assim nos papéis, e eu falei assim, aqui tem gente que vai embora, que não aguentou nada em matéria de curso intermissivo. Se fizeram, eles não aguentaram. Mas foi batata. Eu lembro direitinho que os primeiros que levantou foi um casal. Logo em seguida foi uma moça atrás, depois mais algum outro. Pegaram o dinheiro e foram embora. Agora, eu, para ficar livre desse povo, porque tinha gente demais, aquele negócio da economia, do espaço, da Prosêmica, eu comecei a falar o estoque, né, a situação, como é que era o estoque regulador, tal. Eu mesmo falei. E depois comecei a falar, J. Cristo, Bíblia, isso e aquilo. E comecei. Tudo é besteira, tudo é errado. Homossexual, tem homossexual aí? Como é que vocês entendem a homossexualidade? Tudo quanto era tema brabo, aborto, como é que é? E tudo ali, ó. Aí na mesma hora a pessoa, né? Foi embora. Então é melhor assim, é sempre bom a gente caracterizar o público. Por exemplo, em Floripa eu não podia fazer isso, porque era feito um negócio tudo gratuito, dentro de um clube. E iam 1.600 pessoas. Aquilo era um problema. Eu tinha que medir as palavras bonitinho. Mas só a última coisa, essas consciências, elas vão lá mais em questão do fôlego, mais em questão dela aguentar. Elas são indicadas em função disso, porque pode ir lá e não aguentar também. Sim. É isso. É isso. Agora, veja, ele até parece que não é italiano. Sim, senhora. Professor. Sim. Por favor, o senhor poderia aprofundar, o senhor mencionou agora a questão do egocentrismo, que é um dos aspectos pelo qual a gente não consegue entender a nossa realidade diretamente. O senhor poderia aprofundar por que nós levamos tanto tempo para entender a nossa realidade extrafísica multidimensional? Porque nós, durante milênios e milênios, que a gente não sabe quanto tempo, possivelmente são bilhões de anos, nós somos animais nos defendendo, devido ao processo da sobrevivência do mais apto. Então era um tal de ter autodefesa para tudo e acotovelar para poder seguir na frente. Então isso tudo criou um processo egóico muito sério, que a pessoa custa se desvencilhar. Então isso até hoje ainda existe na criança, que ela precisa do egocentrismo infantil. Senão, ela chega perto do fogo, o fogo vai queimá-la. Ela chega perto de um abismo, ela vai cair no buraco. Quer dizer, há um processo de autodefesa o tempo todo. Agora, esse egocentrismo infantil, ele não pode virar o egoísmo adulto, maduro. É isso que a gente tem dificuldade.
E ainda tem muito disso. De modo que toda pessoa egóica demais, é um miserê, por exemplo, é o mais medíocre, é o mais primário, é o mais vulgar que tem. É o miserê. Entende? Você quer falar? Por que você acha que a evolução, né, qual a hipótese da evolução fazer isso? Quer dizer, ela cria uma situação na parte subhumana que você tem que competir para poder sobreviver e depois, para evoluir, você tem que justamente abandonar isso. Porque também nós evoluímos comendo uns aos outros. Eu estou falando literalmente, engolindo a pessoa. Comemos, né? Presta atenção, até hoje nós fazemos isso. Vamos supor que todo mundo se torne vegetariano. Eles vão continuar comendo fruto. Sempre é coisa viva. Agora, o ideal seria uma dieta de minérios, alguma coisa nesse sentido que não tem vida. Mas até hoje não se arranjou nada nesse sentido. Quer dizer, quando entrar no estado mundial, deve acontecer uma opção de coisa nova nesse sentido, para a pessoa melhorar. Eu, hoje, estou falando uma coisa melhor que tem dentro das condições atuais, que é a fruta. Que a fruta continua semente. Você não come o feto. Como é que chama o feto do boi? Vitela. Entende? A vitela, por exemplo, nós não comemos a fruta, a gente não come a vitela da fruta. Ela continua, então ela pode ser, você pode plantar, vai nascer outra, etc. Tal. Você não cerceia o desencadeamento da própria vida. Aquilo continua. Então o problema é esse. Agora veja a lógica que tem isso. Foi feita assim, a gente já chegou aqui, já estava assim, não tem jeito a gente mudar ainda não. Isso aí não tem jeito. Relaxe e aproveite. Queria voltar lá para o intermissivo. Quando você fala assim, lá a gente é o que é em termos de pensênio. O senhor pensou, pensenizou e aquilo se realiza. Mas, antes o senhor tinha falado que os evoluciólogos sempre andam com uma carta de menos. Então, a gente lá também não é tudo. A gente está também lá. Não, eles vão apalpando você. Eles vão sondando para ver até que ponto que eu vou. Para não criar nenhum trauma. Por isso que eles andam com a carta de menos, devagar. Eles vão vendo a situação. Sim, mas a gente não. Se nós chegarmos e começar a mostrar um negócio de 1 milhão de anos aí para trás, como é que você era? Então, a maioria vai ficar pirado, mesmo que seja consciente. Então, professor, é isso que eu estou falando. Então, lá a gente também está, só que está um pouco melhor do que está aqui, mas a gente não é exatamente tudo que a gente é. Não, totalmente, você só vai ser, talvez, como consciência livre. É isso que eu estava pensando. Consciência livre. Mas o problema é esse. Olha aqui, ó, Rosa. O negócio todo é nós sermos conscientes, com a recuperação total dos e autoconsciente disso. Lá também. Uhum. Lá. Isso aqui é o ideal. Que não seja aqui, mas pelo menos lá. E isso lá acontece. Nessas comunex avançadas. Né? Aqui, ó. Nas comunex avançadas, evoluídas, porque nos outros lugares não. Lá é mais favorável para isso, né? Não, lá é o único. É o lugar, porque a procedência é real. Né? É a nossa matriz, é a nossa origem, a nascente do rio. Tenho 60 anos. Ao olhar para trás, acho quase impossível ter chegado aqui sem muita ajuda extrafísica, porque sempre fui muito pragmático, sem referências, relativista. Mas, se sobrevivi é porque fui ajudado e forçado a evoluir. Hoje, na condição de aluno do IPC, tenho consciência disso, antes não tinha ou era muito pouco. Gostaria de retribuir de alguma forma toda a ajuda recebida. Terei oportunidade de fazê-lo ainda nessa vida intrafísica? Sim. Começa limpando todos os seus bagulhos energéticos. Olha se você tem muito livro esquisito na sua casa, manda para a biblioteca. É um jeito já de começar a ajudar, né? Você vai retribuir. Você toparia escrever um roteiro para o cinema chamado Pré-Mãe, com as histórias, diálogo e atalhos envolvidos em toda a sua rica experiência de década na condição de pré-mãe com a M? Não topo. Agora, ele vai perguntar por que eu não topo, né? Não, eu estou já com um trabalho aí que eu estou
fazendo força, trabalhando no mínimo 12 a 14 horas por dia para fazer enciclopédia, agora vão fazer filme? Tem paciência, que é isso? Outra coisa, você procura estudar isso, se não der nessa vida, na próxima a gente faz. Pode ser que, se eu durar mais, eu posso fazer uma coisa dessa oportunamente, mas isso, ó, depois de 2012. Até lá eu quero ver se a enciclopédia fica pelo menos aceitável, publicável. Mas li que em 2020 no Brasil o maior número de adeptos religiosos será de evangélicos. O que o senhor pensa sobre isso? Essas coisas são antigas. Lá em Brasília, há muitos anos já se falava nisso. Todo mundo está esperando isso aí, porque eles são agressivos na propaganda. E outra coisa, são doidos com o negócio de dinheiro, mais do que a própria Igreja Católica atualmente, porque a Igreja Católica ela é ressabiada com isso devido aos próprios evangélicos, porque foi devido dinheiro que houve o cisma, quer dizer, houve essa partilha, então eles evitam, mas agora os evangélicos hoje estão pior do que a igreja antes, então precisava de renascer o Lutero, o povo todo, para ver o que é que vai fazer com esse povo, porque são loucos por dinheiro. Olha o que é que tem com aquele bispo, o bispo mais célebre do Brasil aí, que é da igreja, Edir Macedo. Minha esposa estava ontem indo trabalhar com o meu carro e foi assaltada à mão armada no trânsito. Ela estava sozinha, eu não sei de onde é essa pessoa, tá? Ela estava sozinha e não foi machucada, apenas levaram objetos dela e o meu carro que estava sem seguro. Tenho dúvida se isso foi um episódio de acidente de percurso e o relacionamento disso comigo e com ela. Como posso pesquisar para entender melhor o que aconteceu? Primeira coisa, eu não sei onde é que foi isso, que cidade que foi. Se foi o Rio de Janeiro, isso é comum, né? Se foi São Paulo, isso é comum, né? Notícia, hoje, finalmente, a UniOeste suspendeu as aulas por 11 dias por determinação do reitor. 11 dias, eu acho que não é pouco. Por que na definição da paratécnica didática a consim aparece na condição necessária de voluntária? Paratécnica didática. Vamos ver aqui. Onde é que nós estamos falando aqui? É na definição? É o ato, processo ou efeito da consim lúcida voluntária na área da paratécnica. Sim, na área, qual é o problema? Não sei agora, vamos ver o que ele quer. Entendo a condição assistencial e mais evoluído o voluntariado, porém não entendi por que a paratécnica didática não pode ser realizada por qualquer consim lúcida. Pode, mas o que eu estou falando aqui é o oficial, é o profissional, aquele que é mais lúcido, a consciência é mais viva, tá certo? Mas qualquer um pode. Todos os processos extrafísicos estão disponíveis para quem queira, inclusive a maioria usa muito a baratosfera. Outro ponto é a definição de paratécnica didática, recair no final sobre paratécnicas, ou seja, a definição se sustenta sobre si própria, também, não há dúvida, faz parte do serviço. Agora, eu falei aqui a paratecnologia dentro da parafatologia, e nós falamos também da parapedagogologia, e nós falamos também na interdisciplina sobre o assunto também, isso faz parte. A intenção é essa. Nosso amigo estuda muito. Agora, eu te agradeço aí a notícia que você deu, a prestação de serviço sobre a UniOeste. São 11 dias que ele falou aí, meu. A Mabel já tinha confirmado isso aqui para nós. Agora, o que eu sei, a última vez, é que tinha morrido no Brasil 55 pessoas oficialmente com a gripe, não é isso? Vamos ver o que acontece. Como é que é? O que tem? Circular, não. A definição não está circular. É que você parte... Não está, não. Parte do pressuposto que tem a paratécnica e tem a didática. Está juntando as duas coisas. Então, é lógico. Não, por isso que eu falei parateca, parapedagogia. Onde que eu falo da pedagogia? Valdo, os professores de conscienciologia que são médicos, nesse momento, você acha que o ideal é o pessoal evitar de estar participando de aulas? Não, eles são os primeiros que devem receber as máscaras. E são os primeiros que devem receber as vacinas. Não, sim, com certeza. Isso aí é que o governo já está interessado em fazer isso.
máscara, vacina, são os médicos que têm que receber em primeiro lugar, os médicos que tratam dos doentes com a gripe. Não, mas eu estou perguntando o seguinte, dá para eles ministrarem aula aqui com a gente? Seria ideal que eles ficassem um tempo sem ministrar aula de conscienciologia, mas eles estão sabendo disso, que eu já avisei para eles, que eles estão aqui mais perto. Eles aparecem quando eles sabem que eles estão isentos. Eles passaram a sala de descontaminação. Nós temos que fazer uma sala de descontaminação. Eu até vi que estão fazendo aquela sala para limpar, para lavar carro, devia ser para lavar pessoa, né? Seria ideal, que é o problema para fazer a descontaminação. Então vem, passa no lava-jato, e aí a pessoa aparece aqui. Esse é um jeito. Pode falar, você que está com o microfone na mão. Hein? Ô, Marta. Professor Marta Ramiro. Sou eu? É o seguinte, olha, na definição, eu fiz uma analogia com a interassistência. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre a interassistência grupal. A interassistência grupal. Tem tudo a ver com esse tema aqui. Sim, a interassistência grupal, ela está aí dentro, ela é íncita, faz parte do serviço, é um processo de aumentar o povo. Aumentar os assistentes e aumentar os assistidos da interassistência grupal. Não tem novidade nenhuma. Não, assim, mas eu gostaria que o senhor falasse mais, assim, as paratécnicas, a gente já sabe, mas a estrutura das paratécnicas, sabe, assim, um aprofundamento nesse sentido. Olha, deixa eu só falar uma coisa. Por exemplo, vou falar o que é que eu uso dentro desse assunto. Durante muito tempo, eu tive no meu quarto, eu já expliquei isso aí, uma espécie de aparelho que tinha o formato de um vaso de planta com a flor muito bonita. Agora, aquilo ali é o seguinte, de vez em quando a flor abria, irradiava energia por tudo quanto era lado. Então, era como se fosse um acumulador de energia melhorando. Outra coisa da paratécnica. Eu, às vezes, trabalhando, por exemplo, em São Paulo, era gente demais, às vezes 200 pessoas que eu tinha que mexer com energia, você lembra disso? Então, eles colocavam um aparelho na minha mão direita. Então, esse chakra palmar direito, está entendendo? Ele ficava potencializado, dava um reforço no meu processo na hora que eu mexia. E foi numa dessas que eu senti que eu perdi os dedos temporariamente. Sumiram os dedos, depois ele apareceu. Entende? No verbete, o senhor fala em algum momento aqui sobre a questão da teoria da informação intelectual. O senhor leva mais para esse lado, né? Da assistência intelectual, ser assistido intelectualmente. Isso. O problema é esse. É o caminho grande. Agora, o que eu quero dizer aí é o seguinte, a paratécnica, ela amplia tudo que nós conhecemos de matéria de técnica, porque deixa de mexer com o processo da matéria para mexer com o processo da consciência. A consciência tem um holossoma, então a paratécnica é baseada no holossoma. Pensa nisso, tudo que diz respeito a isso. Então, por aí a gente começa a ver a diferença no cosmos entre consciência, energia e os derivados da energia, que são os materiais ou as matérias. Então, essa que é o processo da paratecnologia baseado nisso. Agora, aqui, a coisa mais importante é a parapedagogia, né? Que é o estudo disso aí. Então, a paratécnica aplicada na escola extrafísica. Isso é que é importante. Eu, por exemplo, hoje eu estou escrevendo lá a incubadora intermissiva, que é justamente baseado nisso. Esse eu ainda não trouxe para vocês, não. A incubadora, deve ser amanhã, já tem. Agora, a incubadora é impressionante. Se você for começar a pensar o que é, entende? Tudo que é que existe nesse sentido. As repercussões que tem disso. Agora, o que é engraçado é que nada disso nunca foi estudado pelas religiões, nem pelo espiritismo, nada disso. Os processos, eles não viram o que é o curso intermissivo. Não tinha ideia de nada disso. Agora, não deu tempo, né? O espiritismo até que poderia, com Allan Kardec, ter atingido alguma coisa nesse sentido, mas não deu tempo, foi muito pouco tempo. A coisa caminhou, tudo sumiu. Você veja bem, Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 1857. Faz 152 anos, não é isso? 152 anos. É muita coisa, né?
Já era. Como é que é? O Sesc Centenário, como é que é? Sesc Centenário. Explica melhor essa incubadora. A pessoa fica isolada necessariamente ou não? Como assim? Na incubadora intermissiva. Não, a incubadora não é isso. A incubadora que eu quero dizer, o curso intermissivo é incubador. A incubadeira. Ele é que deu. Passou para todo mundo o processo. É mais sério. É mais sério. De vez em quando eu pego. Aqui, ó, um e outro. Não pode passar perto porque eles gritam. Esses reforços intermissivos continuam através de projeções conscientes quando a pessoa tem mérito. Não há dúvida que continua. Então, ó, certas projeções assistidas, a continuação disso aí. É possível que alguns de nós, eu, por exemplo, tenhamos abandonado o curso intermissivo por orgulho? Não, você não. Quem está perguntando é a mim. Você não, você é amiga. Não tem nada disso. Você não é inimiga, você é amiga. Então é fora de série, não tem nada. Você não abandonou, não. Se você tivesse abandonado, você não estaria aqui, de modo algum. Mesmo porque a Lindar não ia admiti-la aqui, né? Ele ia criar problema para você. Sou da Espanha, estou indo amanhã para Portugal para fazer o curso Praxis Multidimensional. Você tem alguma recomendação? Você acha que o meu caso vai ajudar? Vai. Vai e exponha tudo. Fala lá com o professor sobre o assunto. Esse curso é muito importante e muito bom. Vamos em frente. Muita gente aí, ó, seria bom sair da Espanha para ir lá a Portugal para fazer o curso. Não é só você, não. Mesmo se você leva mais gente com você, vale a pena. Vai clarear seu ambiente. É muito importante a gente fazer curso junto. Melhora o olo pensando depois. Hein? A ETA tá, os etarras. Os etarras. Voltando ao curso intermissivo, agora, você falou que tem gente que faz o curso intermissivo, chega aqui e não aguenta. É por isso que tem sempre. A gente tem que dar, sempre tem uma quebra. Mas o que se faz, dá qualquer curso que você der, tem quebra. Começa por aqueles que não apareceram. Isso é a quebra, né? Todo curso tem isso. E os acidentes de percurso? Agora, e os acidentes de percurso interdimensionais? São os maiores que existem. Aqui não chega, até que dá para entender, mas aqui chega e imediatamente... Existem os mini-dissidentes. Ele chega, começa a empombar, vê tudo aquilo que ele tem que renunciar. Passou 1000 anos defendendo aquela ideia, aquele ideal e aquela ideologia. É um trinômio isso aí. Tudo diferente. E ele fica, então, pasmo. Não dá. É muita coisa. É muita renovação. Ele não aguenta. Enfim, é uma pessoa de fôlego curto. Tem que o fôlego curto. Mas pode dizer que as ideias bolorentas invadem a pessoa. Tomam conta da pessoa. Na verdade é o seguinte, já estavam tomando conta. Elas não estão deixando entrar. Entende? As ideias bolorentas não estão deixando entrar as neo-ideias. Os neoconstructos, as neoverpons. Isso é que é o difícil. O problema, eu já falei aí recentemente com uma pessoa que esteve aqui, que era do curso intermissivo, eu falei com ele, ó, eu estou trazendo a porção das ideias do curso intermissivo. Que tal você levar alguma das nossas ideias para o curso intermissivo atualmente? Uma delas é a Verpon. Vai lá e explica bem o que é isso. Que é uma coisa boa para você mostrar, porque a Verpon existe em função do curso intermissivo. Então, falando de lá para cá, vai ajudar quando a gente fala daqui para lá. Então, nós já temos alguns subsídios que eles podem aplicar, podem usar. Isso ajuda. Agora, veja, é uma empáfia da minha parte, né? É muita... Né? Querer uma coisa dessa, mas que tem lógica, tem. Lógica não faz mal. Perguntar também não ofende. Não é isso? Evaldo, nessa linha que o Alino está colocando, essas pessoas, quando fizeram o curso intermissivo, elas examinaram esse caso delas.
Não examinaram? Porque elas teriam que abrir mão dessas não, ideias. Elas só examinaram. Muitos ficaram lá 50 anos por causa desse exame. Esse exame carregado. Mas aí quando chega pesadão. Aqui, aí quando ela chega aqui, o que atrapalha? É a mesologia, são as tendências. A hora que ela encontra com a turma. Por exemplo, ele era líder. Chega aqui e não pode ser mais liderado. Porque aquela liderança era fajuta, era mafiosa. Ele então tem que mudar. Aí vem o povo tudo insistindo em cima dele, que é o passado que vem. Aí vem a pusilanimidade. A pusilanimidade, primeiro a pessoa fica no stand-by, ela fica com medo, não sabe o que faz. Tem muitos desses que não resistem, acaba sucumbindo. A canga do passado toma conta deles. A teorização que ela elaborou. Agora, é um mínimo isso aí, viu? O percentual desse povo é mínimo. Isso é pequeno. Eu não sei qual é. Mas deve ser assim na base de 5%, se for. É pouca gente. Com relação a percentual... O problema maior não é esses que arrepiam o caminho e faz a retirada da laguna, não, o desertor, não é. O problema maior é aquele que não consegue chegar aqui por 1000 acidentes de percurso. Então, com relação a percentual, tendo em vista as paratécnicas, a evasão dos cursos intensivos, o percentual deve ser menor do que aqui, né? Não, lá é mínimo, né? Lá é mínimo. O negócio lá é mínimo, porque já faz tudo de casa pensado. Lá é muito mais preciso. Quando a pessoa está assim, mais ou menos de vez, se eles podem, eles já evitam. Lá é mais preciso. Eles vão dar o toque em quem eles veem que já está mais ou menos de vez. Está entendendo? Se está muito verdolengo, eles não batem, não. O negócio é sério. Então, por exemplo, pode ser uma mega manga, mas se é verdolenga, você tem que esperar muito tempo ainda, porque ela está dura, verde, você põe na boca e você fica comendo madeira. Porque a manga, quando está verde, é uma madeira. Quando ela amadurece, ela amolece. Aí vira uma polpa, é outra coisa. Hoje mesmo eu comi uma manga desse tamanho assim. E ela já estava mais madura do que, sabe, não era de vez mais não, já estava mais madura. Mas não chegou a ter podridão nenhuma, não tinha mais nada ainda podre. Você já pensou, estou movida a manga, você precisa ter cuidado. Outra coisa, movida mega manga, isso é uma força. Por causa da terebintina, a terebintina, que é o processo da limpeza, vocês sabem, né? A terebintina é um detergente. A manga tem isso. Então eu sou um cara que vivo comendo detergente. E não me faz mal, mas isso é preciso de ver, né? Não é qualquer pessoa que pode comer manga. Você deve ver o que é. Agora eu não, eu como manga sempre que eu posso. Se eu pudesse, comeria todo dia. Nem sempre eu posso, porque nem sempre eu tenho as mangas todas disponíveis. Nem sempre as mangas que eu tenho disponíveis estão maduras. Então isso tudo a gente tem que ver. E a manga verde é o azedume dos deuses. Não, a manga verde é problemática, ela cria problema, porque às vezes ela tem acidez, tem uma opção de cor negativa. Aí o processo da terebintina funciona, é negativo. A manga, ela é tóxica nesse sentido, se não tiver cuidado. Tem muitos frutos assim, vocês sabem disso, né? Agora, eu acho a manga a maior. A manga madura acabou. É vamos dizer, interlúdio nessa dimensão. É interlúdio nessa dimensão. Por exemplo, eu já falei com eles, interlúdio não é bom porque não tem manga. Não é uma grande coisa, tem desfalque. Está faltando coisa na interlúdio. Falta manga. Manga madura. A temoia também é boa. As temoias chegaram de novo aí. A Flávia já arranjou aí, a trouxe lá. Ainda estão verdes. Nós estamos de olho. Você sabe que tem um jeito de amadurecer as frutas mais rápido, né? É só esquentar, né? Deixar no sol, né? Elas amadurecem mais depressa. Então, a banana, por exemplo, se não tiver cuidado, em algumas horas ela amadurece. Por exemplo, a banana que você trouxe, a nanica, aquela desse tamanho, já estão maduras. E docinhas. A nanica daqui é boa. As mangas aqui são muito boas. Valdo, e as bananas também. Na codigologia, como é que se constrói o código de pesquisa pessoal? Como é que é isso? O código de pesquisa pessoal. Como é que você pesquisa as coisas? Como é que você pesquisa você?
Você faz isso pela Conscius. O que a Conscius faz? É pelo consensograma? É pelo consensograma? Como é que faz? São as técnicas, você já sabe. Você está com os códigos. Agora, tem umas coisas que tem que ser feitas. Dos princípios mais sérios é a Consciência cobaia. Você já foi Consciência cobaia quantas vezes? É aquele negócio que você pergunta para o povo, isso tudo faz parte do serviço. Entende? É o código. Você falou da questão das verpões, que a verpão existe em função do CI. Você pode explicar, mas é só isso? As verdades relativas de ponta que eu falo são todas do curso intermissivo. Mas ela não tem um papel então bem eu maior? desejaria que eles falassem lá, que aqui a gente já está falando que isso é a verpom. Eu tenho minha razão de falar. Vamos entrosar a situação. Já que eu estou entrosando aqui, eles têm que entrosar com a gente. Então, qualquer coisa a gente manda para eles um glossário do meu trabalho, ou senão uma cópia. Vou mandar lá para Interlúdio uma dessas cópias nossas dos verbetes. Professor. O problema é que isso eles não precisam. Não? Quem precisava, ou vamos dizer, quem precisaria de ver isso, não precisa. Porque são os professores, são eles que ensinaram a gente. Eles vão falar, olha, ainda está muito fraco esse negócio de vocês aí, está muito caricatural. Quando vocês começarem a falar sério, você me avisa. Possivelmente eles vão falar isso. Mas o que você queria falar? Eu queria entender melhor que o senhor desse um exemplo desses acidentes de percurso interdimensionais. Clareasse um pouco mais. O senhor falou pouco. Os acidentes é o seguinte, quando a pessoa ela vem, e ela, então, começa a ser identificada pelo povo do passado, se tem muita gente, se a legião é grande, você está entendendo? Aquilo começa a fazer pressão em cima da pessoa. Como ela está começando, ela é jejuna, está engatinhando, ela às vezes ainda está sem resistência, sem a resiliência, sem a autodefesa, entende? Ela está insegura. Com isso, ela só sobra. É isso aí que acontece. Foi por isso que aqui no CAEC, durante muito tempo, eu andei falando sobre a pusilanimidade dessas pessoas quando chegam. Entende? Isso existe, até hoje. De vez em quando tem gente aí assim, entende? Sobrando. Um dia perguntei ao senhor se estavam escrevendo sua biografia. A resposta que recebi foi de que as ideias eram mais importantes que a história de vida. Ainda acredito, se me permite, que seria maravilhoso ter uma biografia fiel e autorizada. Ouço tantas versões de um mesmo fato, uma só deve ser a correta, não é verdade? Existe um fato, existe 1000 versões. Mas qual? Hoje estudamos as biografias de personalidade, como será no futuro, ao acessarmos suas ideias, seu complemento ou a biografia? Não vai precisar de ver a minha pessoa, mas olha, tem gente que está fazendo a biografia, eu já falei aqui. Atualmente tem uma turma aí que está estudando. No Jornal do Brasil de ontem, havia notícia do lançamento de um filme sobre a vida real de contador de história. Acho que, além da sua biografia, deveria haver um filme sobre ela, caso haja essa oportunidade. O senhor aceitaria? Olha, eu aceito tudo que seja a favor do esclarecimento e da TARES. Se é uma coisa positiva, eu topo a parada. Agora, o que você faz? Por enquanto, eu quero ver primeiro a biografia que eles estão fazendo. Deixa lançar e aí a gente estuda o que nós vamos falar. Só hoje são 2 filmes que já me falaram aqui, Quer dizer, nós estamos na ponta nesse negócio de cinema dessa semana. Eu preciso saber o que se passa. É isso? Alguma coisa do telecine está batendo por aqui. Desde quando o senhor sabe que precisava fazer esse trabalho, a enciclopédia da Conscienciologia? Eu comecei a pensar nisso faz alguns séculos. Mas agora, o que é que se passa? Do ponto de vista aqui, foi antes de ressomar. Agora, nessa minha vida, foram aos 14 anos, ou seja, em 1946. 1946 foi um marco. Antes e depois. Entende? Um marco da linha divisória. Antes e depois. Porque ali eu considerei a situação de imprimir
uma direção para a minha vida. Quando eu fui falar isso com algumas pessoas, eu falei assim, não, você está estabelecendo a sua predestinação. Você encontrou a sua predestinação. Esse aqui é o nome que eles gostavam lá, em Minas Gerais. Então, eu encontrei a minha predestinação aos 14 anos, definitivamente de uma maneira profissional. Pelo seguinte, porque de lá para cá eu não mudei nada. Eu nunca mudei. Eu nunca desejei ser outra coisa ou fazer outra coisa. E eu faço aquilo que eu gosto. Presta atenção. E eu sempre, quando eu quero, eu chego lá. Você sabe que eu sou determinador, ou determinator. Quer dizer, eu sou tipo javali comigo mesmo, que é o que eu chamo, é o auto-imperdoador. Se eu erro, é porque eu sou muito burro mesmo, porque já não era para errar. Com tanta coisa que eu vejo de detalhes, daquilo que é certo e aquilo que é errado, quer dizer, é uma vergonha quando eu erro, né? Comigo eu mereço mais um pagamento maior por todos os prejuízos que eu cometo. Você está entendendo? Por que a data 2012 vem sendo citada como marco transitório para a história humana? Não, 2012 é porque eles falaram uns negócios aí de profecia que é fajuto, não é besteira. Agora, eu falo 2012 comigo faz muitos anos de vida enciclopédica, porque pelo trato que eu fiz, era no mínimo em 2010 eu já tenho isso demarcado, eu já tenho agora, e já sei que eu preciso ir até 2012, pelo total do material que eu tenho, que não dá para trabalhar 12, 14 horas por dia e fazer, vamos dizer assim, a redação de todo o material que eu tenho dentro do livro da enciclopédia hoje. Pelo cálculo que eu fiz para fazer o que eu tenho hoje. Eu só posso acabar isso no fim de 2012. Não tem outro jeito. Quer dizer, eu preciso de 3 anos e meio. 10, 11, 12, mais esse meio ano. Mais ou menos é isso. No dia de hoje eu estou com 1.427 verbetes prontos. São 147 na frente daqueles que eu já trouxe aqui para vocês. Esses dias eu estou mantendo mais ou menos esse número. Agora, eu estou já começando a fazer revisão do material. Mas no ano de 2012 eu quero ver se eu faço só revisão. Então aí eu já estou com o plot, a visão de conjunto, o arcabouço da enciclopédia mais ou menos fixado. No detalhismo em tecnologia, como é a aplicação da técnica da pensionização avançada? Como usar o parapsiquismo intelectual na paradidática? O problema todo é o seguinte, é usar todas essas técnicas que eu falo aqui o dia inteiro, né? Todo dia, né? Quase todo dia eu falo alguma coisa sobre as técnicas que eu uso e tudo que eu faço aqui. Veja como é que eu ajo. Olha o jeito de falar as coisas. Olha as expressões que eu uso. Enfim, estude a conformática, né? O ideal talvez era estudar a conformática. E o modo que eu uso. Como é que são as minhas técnicas? É aquilo que o Losch, que começou a trabalhar perto de mim, lá, mais junto, ele começou a desconfiar das técnicas todas, queria saber tudo, até aquilo que eu não tinha falado. Quer dizer, esse é o caminho. Agora, olha o jeito que eu comunico as ideias, que a pessoa vai ver. Olha os recursos que eu uso e os limites que eu estabeleço. O limite, por exemplo, da ironia. Eu não vou na ironia. Eu vou até na reverência. O limite, por exemplo, de abençoar tudo quanto é linha que a pessoa descobrir na vida dela, ou ela decidir que ela vai seguir, mas eu dar a minha opinião, meu posicionamento, mesmo que seja contra a ideia dela. Isso também é outro limite. Mas eu respeito a opinião das pessoas, cada um na sua, tudo bem, cada macaco no seu galho, ou seja, cada pessoa na cadeira, não interessa qual nível que você esteja aqui, é cada macaco no seu galho. O macaco mais alto que tem aqui hoje é a Cris, segundo lugar é você, tá certo? Eu sou um macaco, estou aqui perto da água, é onde tem a... Estou embaixo. Agora, então, de modo geral, a situação toda é essa, pensionização avançada. Primeira coisa que eu falo, o que é que eu falo que é a coisa mais avançada que tem de pensionização? Vocês lembram? Hein? Essa é uma, mas não é essa. Também não. O que é? Higiene, não pensar mal dos outros. É higiene pensênica. Quer dizer, a coisa mais séria tem que começar por aí. Não pense mal dos outros. Porque se a pessoa começou a pensar mal e carregar naquilo,
já começa a piorar tudo. Não dá certo. Tem que estudar. Então, o caminho é por aí. Agora, o parapsiquismo intelectual, na paradidática, é você, por exemplo, você chegar mais cedo, começa por aí. O povo não dá valor para essas minhas... Eles acham que isso tudo é mania, né? Tem gente lá no Rio que às vezes achava que era mania. Eu, por exemplo, eu chego sempre mais cedo em qualquer lugar. Esse é o primeiro ponto de didática. Se você quer aprender, companheiro, esse é o caminho. Chegue mais cedo. Se você não tem pontualidade, esqueça a didática conscienciológica, está tudo errado, não vai dar certo. Então, a primeira coisa é pontualidade. Agora, o processo é mais sério, é mais embaixo. Chegue mais cedo. Por que a paradidática é importante chegar mais cedo? Você chegou mais cedo, você bebe a água limpa, você vai direto para a fonte. Ainda não está suja. Não há promiscuidade, não há poluição, não há sujeira. Outra coisa, é mais fácil você avaliar um holopensene sem gente do que com gente. Gente que eu estou falando, consciência. Então, quando a gente chega primeiro, você avalia primeiro um ambiente menos difícil, quer dizer, porque o povo ainda não chegou. Então, você já sabe o que se passa. Está só você com o processo extrafísico. Vocês estão começando a entender? O povo não entende esses detalhes da história. Precisa a gente, às vezes, especificar tudo. Então, olha quais são as minhas atitudes. Eu não tomo atitude nenhuma didática sem ter pensado antes. Outra coisa, praticamente eu não uso nada muito novo demais, nada aqui. Tudo é antigo. Eu uso esses recursos didáticos que eu estou mostrando para vocês faz mais de meio século. Isso aí não mudou quase nada. Valdo, várias vezes eu vi você chegar antes, né, e você perguntar o que aconteceu aqui. Porque tinha todo um processo ali de assédio, de energia. Pois é, mas isso quase sempre é aquilo que aconteceu antes. Às vezes as pessoas que estavam lá limpando. Você pergunta tudo, né? Assim, o que aconteceu para que você comece a trabalhar fazendo a asepsia do local, né? Senhor. Como é que é? Eu não estou ouvindo. Professor Valdo. Na biografologia... Ela é só perguntar de lá igual aqui. Escuta, Fafá, e vocês que estão aí. Sim. Sinta como se você estivesse dentro do tertuliário, porque eu estou vendo vocês como se estivessem aqui, e sentindo e ouvindo como se estivessem aqui. Okay. De modo que é o seguinte, vocês é mais ou outras que né, foram anexadas, vocês são anexos. Viu? Anexo. Anexo. Mas fala aí, então, vamos lá. Anexo. É sobre a biografologia, a minha pergunta. O que eu queria perguntar é o seguinte, existem algumas pessoas que têm mais interesse nessa área de pesquisa biografológica. Eu gostaria que o senhor passasse algumas informações sobre a publicação das pesquisas biografológicas. Como o senhor acha que, para publicar uma biografia, nós teríamos que fazer em se a biografia ela é exemplar para dar indicação de uma personalidade inesquecível, que seja de modelo em alguma coisa, a biografia vale a pena. Eu sou 100% favorável a estudo de biografia. Biografia, gente, é o resumo, Fafá, do trabalho do evoluciólogo. Vocês já pensaram nisso ou não? Mas como é que a gente faz a seleção ideal? Quem está fazendo a minha biografia está fazendo um trabalho preliminar de evoluciólogo. Agora veja, quem for fazer a biografia do Hitler, a mesma coisa. Não interessa o nível, a qualidade, mas para nós, para publicar, tem que ser uma biografia que não interessa, tem que ser uma coisa produtiva, construtiva, esclarecedora, enfim, que traga atares clara. Entende? Mais uma outra pergunta, não nessa área. O senhor mencionou agora há pouco na tertúlia que tinha muita gente, o senhor sempre traz a ideia que muita gente deveria estar aqui. O senhor mencionou alguns países. Tem consciências de alguns países mais específicos que deveriam estar aqui fazendo o trabalho junto com a gente? Elas já deviam ter aparecido, mas é que estão muito enroladas. Essas que são das estranjas são as que passam mais problema.
Então, por exemplo, não precisava de vir bem aqui, não, mas já devia ter ido para a IAC. Então, elas não apareceram lá. Talvez o maior desfalque que tem seja da IAC. A culpa não é da IAC, eles estão fazendo tudo que podem. O problema é desses países que têm dificuldade, entendendo? Da pessoa se abalançar de lá, sair e encontrar o processo da conscienciologia. Algum país específico, professor? Não, pontual? Tem muitos por aí, né? Tem vários por aí que tem isso. Agora, alguns eles até me convidaram para ir em certos lugares, uma certa época, eu nem pude ir, porque não deu para ir em todo lugar que eles me chamavam, não dava. Mas agora, alguns estão começando a aparecer agora, principalmente esses da África. Na África tem gente nossa, muita gente nossa, que ainda não apareceu aqui. Dentro disso que você acabou de colocar, de falar, dessa distribuição, né, dos intermissivistas pelos países, a gente poderia pensar num conceito, uma espécie de densidade intermissiva. Quer dizer, obviamente o Brasil parece ter muito mais intermissivista nesse momento evolutivo do que porque a gente condicionou, não fomos nós, né? Sim, o trabalho... Mas eles condicionaram o negócio para fazer no Brasil. Esse é o motivo que eu dei conta lá com os americanos que queriam que eu ficasse lá. Eu falei assim, não, porque eu vou para o Brasil. Concentração aqui. O meu negócio é trabalhar lá. Então a gente... E se eu puder, ainda falei com eles, eu vou dessomar lá. Eu falei isso tudo bem claro. Isso é 1966, foi a última vez que eu discuti esse assunto. Então, na verdade, do ponto de vista da parageografia e a geografia nossa aqui, há uma densidade intermissivista, né? Quer dizer, porque é o número de intermissivistas numa região. Agora, há umas coisas aí, lógico, que talvez fosse o caso de estudar. É o seguinte, na hora que a pessoa nasceu em outro país, por exemplo, num país lá da África, lá no fim do mundo, ou numa daquelas países tipo ilha, bem separado, longe, etc. Tal. O que acontece nisso? Aquela pessoa, ela não vai ter muita ligação na ProEx dela com a ProEx média nossa. A Max ProEx aí, então, está descartado no processo, às vezes, dela, porque aquilo está muito firme. Agora, vamos supor que aquela ProEx dela não é uma ego ProEx. Não é uma ProEx pessoal, específica, menor, a menor ou mini ProEx. Mas que seja uma Max ProEx lá. Essa é que tem mais dificuldade. É dessas pessoas que eu desejaria ajudar. Porque essas... Então, ela teria que construir um CAEC lá, em algum lugar naquele país. Você está entendendo como é que é? Agora, isso, nem a IAC também tem responsabilidade dessas coisas, nem nada. O problema é da pessoa, é da consciência. Estudo está para ser feito. Agora, isso aí é que eu acho mais furado dessa história toda atualmente. Não tem lógica isso? Total, você entendeu, né? Interessantíssimo. Isso é interessante pensar. Agora, aqui na página 44, pesquisologia, gostaria de entender melhor o que o senhor quis dizer em relação aos itens 4 e 10. O senhor pode esclarecer? 4. Engodologia, os engodos dos recursos técnico-didáticos empregados. Autocorrupciologia, como válvula de escape pelo professor com preguiça mental, jeitinho, lei do menor esforço. Então é aquele negócio, é o professor que tapeia, leva no bico, deixa a coisa caminhar, não tem, vamos dizer, disciplina do processo, enfim, vai de qualquer maneira, empurra com a barriga. É isso que eu chamo de engodologia. Isso é um erro. Agora, o outro é o 10. Muletaria. A mentalsomáticas, as energias conscienciais, o autodiscernimento, a autopensanidade lúcida, dialética, dispensando a parafernália das muletas pedagógicas, slide, transparência, flip chart, vídeos e demais recursos quadridimensionais. Eu, por exemplo, às vezes, em certos temas que eu falo, é preferível falar do jeito que eu falo, para rebater qualquer coisa que a pessoa perguntar na hora, do que estar expondo muito a parafernália de aparelhagem e outras coisas mais. Entende? Eu sempre dei mais valor para a minha pessoa, minha força presencial, do que para esses aparelhos. Quando a pessoa começa com aparelho demais
E ela joga tudo nos aparelhos para aquilo ficar bonitinho, matemático, atualizado, de acordo com o Google, de acordo com isso. Isso tudo é frescurinha para mim. Eu não acho que isso seja bom. Agora, é lógico que os PhDs são tudo baseado nisso. Eu não. Uma pessoa usa aparelho demais porque ela não tem autoconfiança e autossuficiência. Está faltando, então, automotivação para ela ter autoestima, amor próprio, autoconfiança, que ela ainda não tem. Então, usar aparelho demais não dá certo. Tem aparelho que não tem jeito. Por exemplo, eu estou usando aqui, esse aparelho para rodar a mesa. Estou usando isso aqui, esse aparelho que tem temperatura, calendário, o processo todo do alarme e tudo, segundos, tem tudo aqui. Estou usando esses aqui porque não tem outro jeito. Estou usando isso aqui porque também não tem outro jeito. São aparelhos. Mas veja, esses outros aparelhos com muita coisa é só em caso extremo, numa necessidade específica. Mas a pessoa que usa sempre isso, ela está tirando o corpo fora. Outra coisa muito séria, isso aí é coisa do enumerador, há muitos anos ele me chamou atenção para isso. Naquela ocasião, eu não estava com muito recurso econômico-financeiro. Então, na hora de expor um pensamento, uma assembleia grande, um plenário, auditório, eu não tinha os aparelhos que os outros tinham, então vinha por mim mesmo. Ele virou para mim e falou assim, olha, não dê valor para aparelhos, você esqueceu de uma coisa, os aparelhos não têm inteligência própria nem energia própria, você tem. Nunca pude esquecer isso, era rapazinho. Agora, isso é de uma lógica terrível, isso dá força para a força presencial, você está entendendo? Você está entendendo a lógica disso? Não faz sentido? Porque, gente, uma coisa é você falar com a pessoa diretamente na cara dela. Você pode até cuspir na cara dela. Agora, outra coisa é problema de aparelho. Você está falando com o aparelho, aquilo é indireto. A comunicação direta é uma coisa muito séria. Nada supera a direta. Agora, a indireta sempre há desvio, sempre vai para o acostamento, sempre pede outras coisas. Agora, outra coisa que eu sempre cheguei, a minha conclusão final disso, é usar ambas as coisas. A força presencial e tudo quanto é aparelho que você puder. Esse é o motivo. Nós não estamos usando o aparelho lá do telão, o povo não está vendo, tudo isso a gente precisa de usar. E aqui ainda tem mais coisa que eu precisava. Por exemplo, um aparelho que eu podia ter aqui é aquele que eu escrevo aparece na tela. Isso é que seria ideal. Oportunamente, nós precisamos ter isso aqui. Isso vai ser bom, se a gente tiver aí um dia. Agora, então, vocês pensam bem nessa questão dos aparelhos em relação a esse, o décimo, a muletaria. Vamos usar isso, mas olha bem a sua força presencial. Outra coisa também que eu já vi na minha vida, isso aí é bom esclarecer vocês, pelo menos é a opinião minha, das minhas pesquisas de 60 anos mexendo com essas coisas. Quando uma pessoa usa recurso demais, por exemplo, quando há muito tempo, há mais de meio século, a coisa mais séria era o quadro negro, que era a lousa, e o giz. Quando a pessoa usa muito isso, ela fica ruim de comunicação. Está entendendo? Essas coisas, ela fica de boca torta, ela cria mau hábito. Ela fica, por exemplo, no debate, uma pessoa que fica e toda hora vai lá e coloca tudo no quadro, aquele negócio todo, ela é ruim de debate, ela não é boa. Você puxa, você dá uma rasteira nela na hora, ela não argumenta, não tem muita argumentação. Eu estou só lembrando isso para vocês. Agora veja, olha só como é que eu sou. Isso aí, o nosso amigo está perguntando lá, que era o Jarbas. Jarbas, você ainda está vendo, veja bem, olha a minha técnica, eu estou mostrando aqui uma técnica básica. Eu não sou contra aparelho nenhum, mas eu dou mais valor para a força presencial, presta atenção. Eu não sou contra o trabalho braçal, mas eu dou mais valor para o trabalho intelectual. Vê se me entende. Por quê? O problema de aparelho até um certo ponto é o trabalho braçal. Está entendendo? É a pessoa que não quer ter trabalho. Então ela usa os braços, em vez de usar o quê? Os neurônios. Usar célula muscular, entende?
é muito menos difícil do que usar a célula, sabe, neuronial. Presta atenção nisso. Agora, veja, eu acho que está bem claro, não está? Tem lógica isso que eu estou falando? Enfim, bíceps é uma coisa. Todo mundo da turma do flip chart, eu já usei muito flip chart, em algum lugar que eu chegava, mas eu sempre colocava enumeração, para o povo começar a pensar. E depois começava a falar uma daquela, e deixava aquilo fixado. Isso é uma boa, do ponto de vista didático. Mas a turma do flip chart, você sabe, é a turma do bíceps. Agora, a turma da força presencial é a turma do neosinapse. Quando uma consindessoma por uma doença que possivelmente não estava programada em sua proex, ela refaz o seu intermissivo, sua ressoma é rápida. Isso aí varia pelo mérito dela, precisa saber o quê? Cada caso é um caso. Como é que a gente não pode generalizar um caso desse? Isso é impossível. Tem que examinar. Me dê os detalhes que eu vou chegar a alguma conclusão. Vamos estudar junto. Aproveitando, eu não sei se você acompanhou aquele acidente recente com o Felipe Massa. Eu vi que saiu lá uma mola e bateu aqui no olho dele. Aquilo é um baita acidente de percurso, quer dizer, literalmente, né? Mas olha, quem entra lá é tudo fronteiriço ao suicídio. Porque é incrível como é que aquela peça vai bater na cabeça dele. E tem uns que são muito esquisitos. Parece que a peça saiu do Barrichello. Foi. Que é outro esquisito. Estigmatizado também. Não é isso. O Barrichello é esquisito. Tudo que diz respeito a ele. Tudo é esquisitinho. Aí é um ponto de interrogação esse Barrichello. Agora, Oi? O pneu de um outro carro bateu na cabeça do menino de 18 anos e quebrou o pescoço na hora que ele morreu. Gente, eu sei o que é isso, porque foi isso que aconteceu comigo quando eu estava com o meu Fusquinha indo para a Barra da Tijuca. O que foi? A hora que o caminhão carregado lá, um montão de toneladas, soltou a roda. E ela veio em cima do Fusca. Eu entrei para o meio do mato. A roda passou e o caminhão deu aquele estrambor danado, mas o cara não. Eu joguei energia lá no cara, acordei o bicho e demos um jeito. Aí veio o povo, à mesma hora apareceu aquele monte de carro lá também, ajudou. Mas, o pneu passou assim, mais uma mão de tinta e tinha teu carro, mais uma mão de tinta. Mas eu sei o que eu passei com agora, ele. Valdo. Não, o caminhão enorme, o pneuzão enorme. Agora, o problema era aquela descida no Juá, lá na estrada do Juá antiga. Mas não foi lá tem um buraco, foi lá naquele lugar. Mas não foi esse também nesse lugar que aconteceu com você, a questão daquele carro de rabo de peixe, que o cara veio e bateu na sua traseira lá? Não, o rabo de peixe aí é outro. Foi rabo outro de lugar. Peixe é quando eu estava indo para Teresópolis. Ele deu uma rabanada no meu carro. Agora, ele estragou. Mas só queria saber o seguinte. Sabe, era um carrão rabo de peixe. Bateu no meu Fusca e ele estragou todo. Agora, Valdo, eu não sei se você pôde ver a imagem lá da mola quando bateu na cabeça dele. Não, eu vi que ela bateu e pulou assim e saiu. Agora bateu no olho dele esquerdo, não é isso? Uma situação dessa, quer dizer, como é que é a questão da afinidade e da energia? A energia vai atraindo o objeto, por exemplo? Não. Como é um ambiente ali, aquilo ali é tudo muito instantâneo. Você sabe, a instantaneidade é própria do processo da consciência e do problema extrafísico, da consciência. Tudo da consciência é rápido. Na questão, quando eles aumentam a velocidade, eles passam para o problema da consciência. Então, o assédio em quem está dirigindo é um problema. Lembre-se daquele negócio que eu estudei, o negócio da moto lá no Japão. A moto. Então, ela, por exemplo, ela pesa 240 quilos, por exemplo, normal. Na hora que ela está em alta velocidade, ela chega a 2 quilos só de peso. Se bate numa pedra desse tamanho, que esteja fixada no solo, a pessoa é tirada à distância, ou a pessoa quebra tudo. Por isso, andar de moto é fronteiriço ao suicídio. Agora, o que eles fizeram? Em vez de fazer uma moto, fizeram esses carros de corrida, que é igualzinha a moto, só que tem com 4 rodas. Mas é a mesma coisa da moto. Por quê? A hora que começa
aquelas curvas, por exemplo, o processo mais sério que tem ali é curva. Uma curva, por exemplo, quando está chovendo. Lembra do Fittipaldi, que nunca corria direito na chuva, porque ele sabia que o negócio derrapava é um perigo. Tem que mudar pneu, aquele negócio de mudar pneu, é tudo baseado nisso. Eles não descobriram nenhuma tecnologia de um pneu fixado. Não existe isso. Tudo é quase na base, tudo da borracha indo, aquele negócio todo, e ele estraga tudo. Uma corrida, às vezes, só já estraga o pneu. Tem que mudar tudo. Isso que você está falando da moto foi o que aconteceu, na verdade, com o Felipe Massa, porque foi ele que bateu na mola, para falar a verdade. Na velocidade que ele estava, o impacto maior foi devido à velocidade dele, não da mola. A mola veio e tal, mas a mola veio devagar, ele mais ou menos depressa. E ele que deu a maior mas veja, num caso desse não tem jeito. Quem está ali está preparado para o que der e vier. Ele já sabe que isso tudo pode acontecer. Todo mundo que é de Fórmula 1 é fronteiriço a suicida. Mas eu queria entender só a questão... eles, não há exceção. Outra coisa, já morreram vários assim, inclusive brasileiros. O povo não se emenda, está lá, tudo do mesmo jeito. Esse Felipe Massa está do mesmo jeito. O pai dele está falando a favor dele, eu vi lá o povo da família dele, tudo falando, não, daqui uns dias ele está aqui de novo. O irmão dele também está lá. Quer dizer, eles querem que o irmão morra. Quem dá valor para a Fórmula 1 desse jeito, está pedindo a morte do parente. Né? Isso está errado, já. Esse rapaz... Onde é que está a consciência desse povo? Não tem nenhuma consciência, eles não têm noção do que estão falando. Não tem nenhuma. Agora, veja, eu não censuro eles, não. Eu censuro a ignorância consciencial de todo mundo. Esse rapaz, foi horrível o acidente dele, né? Pois é. Ele, além de Fórmula ter 18 1, anos... gente, é assim, devia fazer o seguinte, hoje tem a corrida, ou seja, a competição do suicídio. Vamos ver quem é que suicida hoje. Oba! Eita! O pai dele... Isso é muito pior do que o Coliseu. Muito pior. Aquelas pessoas que estão lá estão isso. Agora, veja, e é isso que eles queriam que eu entrasse. Vieram me cantar, meus amigos, quando estava fazendo o autógrafo. Eu falei assim, vem cá, você acha que eu tenho cara dessas coisas? Valdo, você nunca bateu, você tem um carro maceteado, você já é da Fórmula 1. Eu falei assim, mas você já viu se eu faço alguma corrida desse jeito? Você já viu algum acidente comigo? Eu nunca tive acidente, nada, carro nenhum que eu estivesse dirigindo, nunca teve nada, sério, nada. Esse rapaz, o pai dele era campeão de Fórmula 3, ele incentivou para o filho entrar, o filho entrou e rapidamente... Mas é isso, é uma família de suicidas, pré-suicidas, candidatos ao suicídio, fronteiriços ao suicídio. Vocês estão entendendo a lógica dessa história? É aquilo que eu falo. Se uma coisa não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, levar para a televisão, mascarar, fazer, entende? Arranjar estereótipo, protótipo, rótulo, aparência, beauty parlor, salão de beleza para melhorar o negócio. Designer que ninguém escuta, que ninguém vê, besteira. Eu acho que tem uma questão aí que o pessoal estava falando, que assim, em menos de uma semana, 2 casos muito semelhantes, que são peças que soltaram, um matou e o outro... É a época do ano, essa época do ano é própria para isso. Nós estamos no fim de julho, vai começar agosto, e principalmente no setentrião, essas coisas tudo ocorrem, porque lá é verão, é época de morte, é época de acidente, faz parte do serviço. Isso não tem novidade nenhuma para nós. Não. Porque lá é verão, gente. Está fazendo calor. Onde é que foi o acidente? Pois é. O que vocês querem? Lá não dá. Aqui, onde tem gelo é aqui. Vocês viram aquela cidade aqui, como é que estava de gelo? Uma coisa impressionante, né? As bolas de gelo desse tamanho assim, aquilo é pior do que neve, vocês sabem, né? Aquela cidade não precisa de cair neve. Só aquele granizo já basta. Para os próximos 50 anos não precisa de cair neve lá. Vocês chegaram a ver na televisão o tamanho das bolas? Estragou carro, arrebentou casa, tudo, a chuva de granizo. Eu já vi granizo aqui em Foz, mas olha o tamanho da pedra. Só isso, mas não. Agora, aquelas lá não. Maior do que bola de basquete, essa de, como é que é? De golfe, de tênis. Pois é. Não, mas agora um monte, impressionante aquilo.
Já tinha parado a chuva, o povo estava coletando aquilo, mas montanha de gelo. Impressionante. Dentro da parateca didática no extrafísico, os livros didáticos da TARES, Conscienciológica, publicados no intrafísico, como, por exemplo, 700 experimentos, Projeciologia de sua autoria e outros já publicados na Conscienciologia, estão plasmados no extrafísico. Existe técnica didática na parapsicoteca. Lá, eles têm os meus originais. Quer dizer, eu sou plágio deles. Tudo que eu estou fazendo é plágio da parapsicoteca. Até um certo ponto eu estou falando a verdade, eu não estou mentindo, não, tá? Estou falando a verdade aqui. Trabalho em área portuária na cidade de Vitória, Espírito Santo, e constantemente estou envolvido no meio estivador, sentindo os muitos problemas pessoais dos meus companheiros. Estou sempre disposto a ouvi-los, mas isso acaba me acarretando envolvimento. Não são poucas as vezes em que chego completamente pesado à minha casa. O que o senhor me sugere para ajudá-los e também me ajudar em termos de energia? Você precisa de aprender mais a dizer assim. O desassédio, você está entendendo? Simpático. A desassimilação simpática das energias. Faça isso que você pode ajudar os outros. Uma outra coisa, lembre-se, você deve trabalhar com os neurônios. Porque essa turma com quem você está assistindo trabalha com os músculos. São estivadores. Estivador é o técnico em matéria de músculo. De modo que você tem que ponderar bem o que é que você fala, porque o processo todo aí é de consciencial, tarístico, de alto nível. É assistência. No detalhe em crescendologia, o senhor pode aprofundar o crescendo Tacon intrafísica e Tares extrafísica? Sim. O problema é o seguinte, a pessoa começa a fazer a tarefa da consolação aqui. Chega num certo ponto, ela começa a ampliar o trabalho dela, ela leva aquilo para o problema do parapsiquismo e ela começa a esclarecer o parapsiquismo para aquela pessoa que pratica a consolação. Com isso, então, a didática alcança um outro nível que a pessoa nem imaginava aquilo. Então, está com humana, é uma coisa. Agora, uma Tares com multidimensionalidade é outra coisa. Cosmoética e tudo mais, pensa bem. É muito diferente. O que nós tentamos fazer aqui é justamente a Tares multidimensional, parapsíquica, cosmoética. A vida infrafísica seria a parte prática, ao modo dos espaços, serviço de psicologia aplicada, dos cursos intermissivos, até um certo ponto, mas isso é pouco, né? A coisa é mais embaixo e mais séria, né? A vida humana é estágio mesmo evolutivo dos mais sérios, que exige muito das pessoas. O negócio é bem superior a isso. O processo de disparo da psicologia ainda é pequenininho. Acho difícil fazer essa comparação para ser uma coisa no mesmo nível, né? Acho muito longe, é pequeno, não é isso? Hoje estudo a Conscienciologia de forma integral. Fui criado na família católica. Estou pesquisando uma situação peculiar. Fui chamado para reformar um telhado de um seminário que há 7 anos estava comprometido a ruir. Ou seja, esse salão ficou inoperante desde a sua inauguração. O interessante é que o seminário deixou de formar muitos padres nesse período por causa desse fato. Com essa reforma, poderão implementar com mais força essas formações. O que você me diz disso? Você está fazendo o que você pode. Eles não estão lá trabalhando? Você tem que lembrar o seguinte, o meu amigo Marcelo trabalhava no seminário desse. Ele saiu de lá, depois de formar uma porção de gente, veio para cá, está trabalhando conosco. Veja bem, faça o seu trabalho, ajude os outros. De qualquer maneira, quem entrar nesse seminário, pelo menos em tese, a gente já está julgando que não está entrando na máfia. Está entrando numa coisa mais ou menos com boa intenção. Então, vamos ajudar aquilo que pode, né? Sei que não devo pensar mal de alguém. E quando isso ocorre, sei que minha energia vai muito forte. Já consigo reverter essa situação. Porém, há uma determinada pessoa que ainda não conseguiu reverter essa condição. Se alguém fala nessa consciência, o que vem primeiro é o trafar dela, embora consiga ver os trafores em outros momentos.
O que o senhor sugere nesse caso? Que você tome vergonha na cara, que essa é a expressão que eu uso, não é isso? Tome vergonha na cara e não pense mal da pessoa. O que é? Você está querendo arranjar uma desculpa para pensar mal dos outros? Não é isso que a pessoa quer aqui? Está querendo arranjar uma desculpa, né? Para poder pensar mal dos outros. Eu vou arranjar uma desculpa para pensar mal do Arlindário. Não está certo. Por melhor que seja, ou pior que seja o Arlindário, quem estaria errado sou eu. Não tem jeito, isso aí está errado. Não arranje desculpa, não. Se uma coisa não presta, não presta mesmo. Agora, você viu todo dia, às vezes, quando tem assim 20, 30 perguntas todo dia, tem uma pergunta que a pessoa tentando ver se arranja um jeitinho brasileiro de não mudar aquilo tudo. Não dá para mudar 10%, é a pessoa que quer desconto. Essa é você começa, eu precisava de arranjar uma pessoa para registrar todas essas de pedido de desconto. Todo dia tem uma, no meio de 20 tem uma, mais ou menos uns 5% é pedido de desconto. Pois é, sempre tem. Sobre agora, outra coisa, é uma mulher. Agora eu perguntaria, seria homem ou mulher? É curioso saber, né, o que é. Eu posso dar um palpite? Mulher. Sobre biografologia, quais abordagens, cautelas adequadas para expor os trafalhos das biografias estudadas? A primeira coisa é o seguinte, tem que ver se a pessoa vai escrever uma biografia, se a pessoa está viva ou se ela está morta. Se ela está viva, é bom olhar. Lembre-se daquele negócio do que aconteceu com o rei Roberto Carlos, né? Que entrou contra a pessoa. Ali quem estava errado era ele, não é a pessoa que fez a biografia, era ele. Mas essas coisas todas que tem que estudar. Enfim, a pessoa é com sim ou com ciex, o biografado. Isso aí é a primeira coisa que tem que pensar. Segundo, aquilo que vai falar vai ajudar os outros, vai clarear, vai ajudar a holobiografia dessa pessoa? É outra pergunta séria. E por aí vai, tem uma série delas que teria que estudar, para ver o que são os trafalhos e trafóides. O senhor afirmou que esse ano é o ano de intensificar armas com as 5 cobaias. Percebo que o momento atual dos intermissivistas é de qualificação individual e de equipe, mais do que nunca. De que modo os líderes das ICs podem estimular mais os seus colaboradores para arrostar o curso com 5 cobaias? Olha, é falando, né? Expondo a vantagem. Você, por exemplo, que escreve muito bem, faz favor, faz uma listagem das vantagens de ser com 5 cobaias e dá para eles. Faz uma listagem. Faz aí a numerologia das vantagens do com 5 cobaias e dá para eles. Agora, ó, faz da sua cabeça sem perguntar para eles, porque assim vai ter uma opção de ideia nova que vai ajudá-los. Não é uma boa? Eu acho que é uma saída. Essa pessoa que falou é jornalista, ele sabe muito bem das coisas, ele é ótimo. Ele é capaz de escrever isso em alto nível. Ajuda, comece a escrever agora. Você está aí com o seu computador, o laptop, vê bem agora. Vamos ver, digita aí. Pode começar falando. Enumeração. Enumeração das vantagens, entende? De ser com 5 cobaias. Vai. Vamos. É uma boa. Isso é que é incentivar, né? Com detalhes. Né? Acho que não faltou nada. Mas olha, quem é que está com o microfone? Tem mais alguém aí? Como é que nós estamos? Na questão da pesquisologia, nós temos aqui informaciologia, o limite correto entre informar cosmoeticamente, mesmo sem fazer média com os outros, e persuadir anticosmoeticamente, conquistando a plateia, auditório, galera, claque. Então, veja, isso tudo aqui são as observações didáticas para reflexões profundas e pesquisa. Professor, você pode falar então do item 9? Item 9, moldurologia. A moldura passional da mini-peça, excedendo a mensagem do maxi-mecanismo, fixando erroneamente a arte subcerebral abdominal no lugar da conscienciologia, da mental somatologia e da holomaturologia. Então, aqui, o problema todo é a pessoa que está querendo aparecer mais do que qualquer outra coisa. Então, a arte subcerebral abdominal, essa é a pior que tem, né? E tem muito disso.
no trabalho dela, nas coisas que ela faz, na didática que ela está expondo, entende como é? O modo, vamos dizer assim, todo o arcabouço, a estrutura, o mecanismo de comunicação que ela usa. Então, ela desviou isso aí para colocar o egão dela na frente. E, nesse caso, é a pessoa de umbigão. Nesse caso, ela vai ter menos para a técnica. Tem gente que faz a arte e pinta pelo umbigo. Você está entendendo? É como se tivesse um pincel no umbigo. É um umbigão que está fazendo o negócio. Tudo é ele. Existem até vários artistas que só fizeram retrato deles. Mais do que de todo mundo. Você já viu isso, né? Quem é que já estudou o processo de arte? O portrait. Às vezes a pessoa, ela fez um monte de retrato. A maioria dos retratos era só ele, de tudo quanto é jeito, só ele, a pessoa dele. Agora aqui, por que quando assistimos uma aula extrafísica, quando projetada, temos dificuldade de entender o conteúdo, embora o conteúdo pareça simples? Aí é preciso ver o que aconteceu com você quando você estava projetada, porque às vezes você não estava entendendo nada, porque o seu nível de lucidez não era bom, e lá o nível era mais elevado, você estava por baixo. Meus pontos de vista destoam muito da sociedade em que vivo. Analiso muito o jogo da chumbetagem, puxa-saquismos, auto-enganações, jogos de interesse materiais, megalomanias. Eu me vejo amarrado psicologicamente, sem espaço para me expressar mais integralmente. Quando eu me expresso, passam a me odiar. Se fico calado, me acham bobo. Quando falo, traumatizo. Sei não, acho que preciso de outra didática. O que o senhor acha? Bola, você ainda tem dúvida? Estou pensando em mudar para aí. Vem aqui que eu vou te dar um banho de loja inicial dentro das coisas. Porque eu, por exemplo, eu estou vivo e eu falo verdade na cara das pessoas faz 60 anos. Eu consegui sobreviver 60 anos, possivelmente isso vai te ajudar. Eu sei que tem gente lá, mas eu queria acabar aqui, porque são 24 perguntas que fizeram fora até agora. Agora, Adélio, faz favor, vai em frente. Eu vi você, é que eu estava acabando aqui. Professor, com relação à sinalética, a sinalética ela funcionaria como um mecanismo forte na questão da paratécnica didática ou não? Ela é mais do que o egoísta e mais do que aquele ponto do ouvido lá que o Jô Soares usa. Ela é muito séria. Eu, às vezes, estou falando uma coisa aqui para vocês, quando o negócio é muito intrincado, quando lá pela Santa dá aquele clarão assim na minha cabeça, com uma ideia nova. Não, fala sobre isso. Às vezes eu não tinha pensado em nada daquilo. Então eu começo a falar, a coisa clareia. Estudo é um ponto extrafísico violento. Agora, atrás tem paramicrochip nisso. No ECP1, quando a gente está dando aula de ECP1, essa questão é bem clara, da paratécnica didática também, porque muitas vezes o aluno está precisando daquela introdução. Quem tem mais no instituto, que recebe mais essa assistência, são os professores itinerantes, que estão sozinhos. Às vezes eles vão para 1000 quilômetros de distância para dar uma aula da base dele. Ele, então, é muito bem assistido nisso aí. Geralmente aparece. Agora, quem tem mais extrapolacionismo dentro do universo da conscienciologia são os professores itinerantes. Atualmente. Eu não sei se isso vai mudar. Mas atualmente o que eu sei é isso. Entende, Adélio? Sim, a gente nota que o nível de amparo ele é bem mais sofisticado, vamos dizer assim, quando você está itinerando durante 20, 30 dias também, né? De modo que vamos pensar. Você tem feito alguma itinerância ultimamente? Não, ultimamente é só de final de semana, né? Não tenho feito essas então grandes... já é alguma coisa que é isso. Final de semana é uma grande coisa. Sempre ajuda. Vai em frente, fica firme. Entende? Ok. Vamos nessa. Mas, então, o que é que sobrou mais a você? Na parafatologia, sim, a segunda expressão, a imparcialidade didática a partir da paraperceptibilidade. O problema todo é o seguinte, nós, dentro do normal, nós temos que ser imparciais, isentos e equidistantes das coisas para não colocar o nosso egoísmo funcionando naquilo que a gente desenvolve.
Agora, quando isso diz respeito ao parapsiquismo, à multidimensionalidade, que entra o amparador, que entra alguém que esteja inspirando a gente num nível mais elevado, eu acho que aí precisa ainda mais de detalhe para examinar a nossa segurança e também o problema de não exagerar. Então, nós temos que ser mais autênticos, com a glasnost, você está entendendo? Ser franco, sincero, positivo, cosmoético. Então, por isso que a gente está falando, a imparcialidade didática a partir da paraperceptibilidade. Como é que nós vamos querer tapear um amparador extrafísico, super lúcido, ele sendo consciente, que se manifesta diretamente pelo psicossoma? É bobagem da nossa parte. Ele sempre vai saber qualquer coisa que a gente esteja forçando a barra, mentindo, não correspondendo com a verdade. Porque ele pega na hora qualquer coisa nossa, muito mais do que nós a ele. Então, isso aqui é para mostrar, seja, aqui, ó, o ideal seria eu colocar uma coisa assim, mas não vou pôr, porque aí eu estou chamando o leitor de burro, né? Então não pode. Mas seria uma coisa assim, seja inteligente e mantenha a imparcialidade absoluta didática quando você estiver mexendo com a parapercepção. Isso é que seria, mas aí eu estou chamando o leitor de burro. Então, eu estou só deixando que a pessoa tire as conclusões por ela. Eu não vou fazer isso, porque tem muito leitor que, a maioria, é mais inteligente do que eu. Então, a gente tem que ir com calma. Vamos com calma com isso. Agora, está certo aí? Você entendeu? Tem lógica para você? Faz sentido? Esse é o caminho. Agora, nós temos aqui ainda, que eu não falei aqui, ó, paradigmologia. Veja só, o paradigma consciencial e o excesso dos aparatos de recursos e fogos de artifício didáticos e emoldurantes. Isso é a mesma coisa que eu estava falando aí sobre os flip chart e outras coisas mais. Olha a expressão que eu estou usando. Fogos de artifícios didáticos. Então, aquela pessoa que fala, é uma beleza, um ambiente que ela criou para falar. Um artista. Ela deu um show na exposição. Você espreme, não dá nada. Você está entendendo? Em matéria de conteúdo, ninguém ficou enriquecido com aquilo. Então, foi um happening, entendeu? É igual uma cantoria. Cantou e ficou por isso mesmo. O cara chegou lá e cantou As Duas Caveiras. Eram duas caveiras. O que é? Quem é que ganhou com isso? Ninguém. Você está entendendo o que quer dizer? Então, veja, isso aí eu estou chamando, veja bem, fogos de artifícios didáticos e emoldurantes, quer dizer, das molduras. E antes eu falei de moldurologia lá, ó, a arte subcerebral. E falei da muletaria, slides, transparência, flip chart, vídeos. Agora, por exemplo, se uma pessoa ela é PhD, ela está lecionando, ela está na academia, ela está na universidade, ela precisa de usar essa parafernália toda, porque lá eles fazem questão disso, porque eles precisam desses recursos para não ficar por baixo, porque senão eles vão mostrar muita burrice, a burrice aparece demais. Já aparece mesmo com essas coisas, já tem burrice demais. Igual o homem lá que está falando essas coisas todas, daqui a pouco ele joga o pito e passa o pé dele em cima do cigarro lá, na frente de todos os alunos, dentro da sala de aula, quer dizer, tem jeito, né? Isso aí, se o cara é curto, se é bitolado, não vai ser a moldura que vai melhorar a bitola. Não adianta. É a essência que tem que melhorar. Então, isso aí é difícil. Agora, vocês vejam bem que eu mostrei aqui, ó, 3 desses que têm relação com esse processo do show, do fantástico, da aparência, do cinemascope, do sound surround, quer dizer que vai por toda parte. Não é isso? Agora aqui, carga, o ponto exato ideal quanto ao volume e à qualidade da carga de informação do agente retrocognitor catalítico, conscienciólogo, professor, pesquisador. Isso também é sério. Entende? O que é? Não sei se já perguntaram, mas aqui na tecnologia, a técnica da pensionização avançada. A técnica da pensionização avançada. Eu já falei alguma coisa sobre o assunto, já.
Você chegou agora há pouco, eu vi que você chegou. Você está, hoje, você está atrasadinha. Você, como é uma simpatia, não é retardatária, você é atrasadinha. Agora, é bom a gente colocar um qualificativo. Você é atrasadinha temporal, cronológica, tá certo? Senão vai pensar que ela é atrasada em outras coisas e ela não é, né? Essa dona, você sabe, todo concurso que ela prestou, ela passou em primeiro lugar, né? Então é preciso ter cuidado com ela, eu não posso estar brincando aqui. Tá o negócio da brincadeira, tem que ir com calma na didática. Senão quem vai sair estropiado sou eu vou para casa mancando, não é isso? Mas agora, deixa eu ver uma que ainda não falei aqui. Informaciologia. O limite correto entre informar cosmoeticamente, mesmo sem fazer média com os outros, e persuadir anticosmoeticamente, conquistando a plateia. Isso aí é que eu falei antes aí. Agora, isso é uma das coisas mais sérias que tem. Que há muita gente que quer fazer média, não quer transmitir a didática de uma maneira construtiva, quer fazer média com o ambiente. Isso aí não é bom. Isso aí cria problema. Valdo, sim. Hoje nas faculdades exige-se como um sinônimo de boa didática que haja uma diversificação nos modos de apresentação. Então, justamente o que você está falando. Eles já estão começando a falar, né? Não, tem que usar aparelho, tem que usar isso, tem que usar aquilo. Não se pode usar um método didático. A sua universidade ela tem muito contato com o exterior atualmente, não tem? Tem muito. É por causa disso. No exterior eles já sabem disso há muito tempo em certos lugares. Sinônimo de qualidade. Que se já use tem gente que já houve muita briga, muita polêmica, muita réplica e tréplica com isso. Entendeu? Agora, eu uso esse meu sistema desde que o mundo é mundo, desde que eu comecei a falar com os outros. Eu dou mais valor para a força presencial. Eu já dava valor para isso, ó. Outra coisa, vocês têm que lembrar que eu passei 18 anos dentro da universidade, morando lá dentro. Presta atenção. Eu era interno. Estava internado na masmorra. Se você fica com um sistema só, por melhor que ele seja, isso é visto como uma coisa estacionária. Você tem que diversificar. Tem que diversificar, não pode ficar numa coisa só. Agora, é o que eu faço. Eu uso tudo que eu posso, né? E também tem o seguinte, né, Valdo? Depois que surgiu o multimídia, o povo ficou com preguiça de dar aula também, né? Quer dizer, então fica dependente daquele equipamento e segue aquele roteiro e não utiliza mais o professor ter um equipamento próprio, aquele que é essencial. Por exemplo, esses aparelhinhos pequenos aí, eu mesmo falei com a Graça para arranjar, ela tem o dela. Ela já chegou até a emprestar para os outros. Que projeta. Agora, quando não havia o recurso do multimídia, ou não havia muito essa possibilidade, não haviam tantos recursos tecnológicos, a pessoa tinha de fazer com a própria corpo, a voz, o movimento, utilizar esses recursos para poder chamar atenção e para poder captar, né, para poder captar a atenção dos alunos. Hoje... Agora, o problema hoje é o seguinte, a pessoa não pode ficar fora disso. Ela tem que mostrar que ela conhece a parafernália de aparelho. Mas ela não precisa ser escrava disso. O problema é o problema é escravatura. Isso, o problema é só utilizar aquele recurso, né? Não... É saber mudar isso. Agora, veja, eu em 18 anos no meio disso, naquela ocasião não tinha tanto aparelho como tem hoje, mas já havia muito recurso. Uma opção de coisa que havia. Jogo com pessoas, aquele negócio todo. Então, por exemplo, a primeira lição que eu aprendi nisso é o seguinte: nunca, quando você estiver falando, deixar que uma pessoa fique ali arrumando qualquer coisa de quadro negro ou qualquer coisa que esteja falando na sua frente. Porque isso aí distrai os outros, eles não escutam o que você está falando. Isso foi a primeira lição que eu aprendi quando eu tinha 14 anos. Isso era sério. Tinha professor muito rigoroso nessas coisas, na ocasião. Eu tive alguns professores bons nisso. Eles já viam essas coisas seriamente, dentro do detalhe. Agora, outra coisa também, é preciso ver isso tudo com o resultado do professor. Quantas pessoas passaram na aula dele, como é que foi? É preciso ver depois também isso aí. Porque às vezes a pessoa usa todos os recursos muito bem, mas você espreme não tem resultado nenhum. Isso tudo tem que olhar também. Aí a moldura não corresponde ao conteúdo. Não, você sabe, né, Valdo, que atender hoje é assim, você leva uma aula em multimídia, o aluno fotografa. O multimídia. Entendeu? Quer dizer, ele nem escuta, nem quer, ele fotografa o multimídia. E depois ele quer reproduzir o multimídia na prova e tudo mais. Então, quer dizer, o multimídia ele é bom, ele ajuda. Mas se você não ficar
discutindo, discursando, falando, estabelecer um fórum, um debate dentro de sala de aula, não funciona, a cabeça não mexe, não tem jeito, não. É tudo na base da repetição. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 20 votos online, 24 perguntas respondidas online, 28 perguntas presenciais e 12 assinaturas no livro de presença. Hoje vamos ter um recado que é da Flávia da Côncio. A eleição do verbete para amanhã. O que é? Acrescentamento. Hein? A gênero. Atividade homogênea. Fechou aonde? Conflituosidade. Fechou aqui. Engano parapsíquico. Sei, mas eu não coloco. Incompatibilidade intersomática. Lateropensene. Linha de montagem. Manifestação parapsíquica. Patopensene. Priorização da proexis. Qualidade da intenção. Recobramento. Teste conscienciológico. Transmissão gratificante. Trinômio evolutivo. Pessoal, boa tarde. A gente quer divulgar aqui o programa Autoconscienciométrico, que é um curso novo da Conscius. Começa em setembro aqui no CAEC e é um programa sistemático para o desenvolvimento, para o entendimento do desenvolvimento da própria personalidade através do conscienciograma. Nós vamos trabalhar, né, com foco na vivência da Recim, o objetivo maior é esse. E a gente vai estudar teaticamente com o conscienciograma o entendimento da autoestima, autoconceito, temperamento pessoal. Né? Vamos ter a parte teórica muito breve e a parte prática com o livro, com o teste de personalidade, na verdade, né? E um aperfeiçoamento da autoconscienciometria. A gente vê que a gente busca sempre, né, falar aqui em acabar com o egão, acabar com o bifrontismo, tudo isso, mas a gente não consegue fazer isso de uma forma prática sem a autoconscienciometria. Essa é a nossa vivência dentro da Conscius. Então, o conscienciograma, ele acaba alinhando, né, a nossa conduta com base no para-direito e tudo isso que a gente vem falando aqui dentro das tertúlias. Então, quem quiser participar desse programa, começa em setembro, são 6 meses inicialmente para os fundamentos da autoconscienciometria, e em seguida, de responder todo o conscienciograma, buscando definir a sua personalidade, seu mater pensene, o seu holopensene pessoal, tá ok? Procura pela gente aqui no CAEC, direto aqui na recepção, ou entre em contato com a professora Luimara, a professora Alzira da Conscius, tá ok? Obrigada. Ganhou o verbete Engano Parapsíquico com 7 votos.